A depressão é um assunto que é global, é atual, é necessário falar sobre ela. O Grupo Memorial, ele já trabalha e já tenta buscar essa sensibilidade de assuntos que são tabus. Então, toda campanha que a gente se envolve, todo trabalho que a gente desenvolve, a gente sente também um pouco dessa dificuldade de abordar certos assuntos. Está sendo um prazer poder desenvolver esse trabalho junto com a Propaganda do Bem. Vimos os vídeos, sensibilizamos com os depoimentos das pessoas que participaram, da gravação. Talvez aquelas que gravaram os vídeos eu não conheça pessoalmente, mas muito do que elas falaram eu vejo em amigos próximos, eu vejo na família, eu me sinto às vezes com alguns daqueles sentimentos, porque a dor ela é real e a gente precisa ajudar e ser ajudado. Então, quanto mais informação, eu acredito que esse é o papel maior da campanha e dos nossos projetos no Grupo Memorial, é trazer à tona essa realidade, essa dor existe, as pessoas estão doentes por causa dela. Então, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso ajudar? As etapas, muitas vezes, para se curar esse processo, não deixa de ser o relacionamento pessoal com as outras pessoas. Que tipo de relacionamento que eu tenho, com meus amigos, com meus colegas de trabalho, com a minha família. Isso é o que nos deixa em paz, é o que nos deixa bem. Eu acredito que você fazer parte de uma transformação na vida das pessoas é motivo de orgulho, E as empresas precisam entender que isso faz parte da vida delas também. E o Grupo Memorial, ele é várias pessoas, Nós somos várias pessoas. E eu acredito que para a nossa empresa, você viabilizar uma campanha dessa, eu acho que te humaniza. Vai muito além do dinheiro, vai muito além de uma propaganda, de um outdoor, de um busdoor. Acho que isso aí é o que vale realmente a pena. É se importar de verdade com as pessoas que estão à nossa volta. E isso começa com cada um de nós e com quem está perto da gente. E nós acreditamos que a depressão é uma doença e que precisa de cuidado. Nós, do Grupo Memorial, apoiamos essa causa e fazemos parte da Propaganda do Bem. É um assunto que para muitos é um tabu, ainda é um tabu, mas é um assunto que a gente às vezes tem dentro de casa e que as pessoas têm vergonha de falar sobre a depressão. E o que mais eu me animei é a forma com que a Propaganda do Bem está tratando isso, de uma forma tão leve, de uma forma diferente. Porque isso aí a gente pode ajudar os que estão em casa, os que estão próximos a gente. Às vezes tem uma pessoa na tua família ou um amigo teu, no teu trabalho, que você não faz nem ideia que está passando por esse problema. E aí, com a Propaganda do Bem, a forma que é colocada, a forma que é falada, a gente já consegue se atentar e a gente verificar quem está precisando. E eu tenho aprendido muito com a campanha. Isso é que foi bom para mim, porque agora eu estou sabendo mais o que é a depressão e podendo ajudar esses familiares e essas pessoas que são os meus amigos que passam, infelizmente, por isso, Eu tenho como missão, falo isso para a minha equipe, falo isso para o meu empresário, para as pessoas que estão me assessorando, que a minha missão é transformar vidas. Então, essa chegada da Propaganda do Bem foi muito bom para mim como Miriari, para me deixar também evoluindo como ser humano, poder falar para as pessoas da depressão, chamar psicólogos ligados à Propaganda do Bem, para a gente ajudar a transformar aquele ser humano. Hoje eu digo o seguinte, que eu entendo um pouquinho a mais do que a depressão através da Propaganda do Bem. Eu sou curiosa e estou em busca da evolução, porque eu procurei ter mais conhecimento no assunto e poder ajudar os meus ouvintes, os meus seguidores, os meus familiares, os meus amigos. É muito bacana isso, porque as pessoas elas não vão em busca só apenas de um perfil. Existe todo um aparato por trás. O próprio Instituto Biedotti, que a gente chegou a receber no programa o pessoal do Instituto Biedotti. Participar da Propaganda do Bem, gente, primeiro é um grande presente para mim como comunicadora. E é um papel também difícil, desafiador, porque a gente está colocando a nossa cara, para falar desse tema. Eu me sinto muito orgulhosa, de estar participando dessa campanha e quero que a Propaganda do Bem continue, ainda não pare, não se torne só um perfil, mas se torne assim uma grande campanha vitalícia, vamos dizer, que seja vitalício para a gente poder ajudar tanto as pessoas que estão com depressão, como futuramente, quem sabe, de falar de outros problemas também,
coisa maluca. Assim, você não se percebe, não se conhece. E as pessoas que estão do teu lado, que te amam, também dizem, quem é esse cara, né? Deus nunca me deixou ficar longe de pessoas com problemas ligados a alcoolismo, drogas ou outras doideiras qualquer na vida, entendeu? Essa questão da dependência química, dos transtornos emocionais, etc e tal, da depressão, eu estava sempre olhando para as pessoas, identificando isso, conversando com elas, até que eu próprio comecei a não me perceber mais. Isso foi há uns 14 anos atrás. O mundo ficou cinza de novo, nada tem mais sentido, não quero conversar com ninguém. Então foi um momento muito delicado. E quem mais sofreu foram aqueles que estão mais perto, né? Esposa, filhos, quem convivia comigo no trabalho. Caramba, eu tô com depressão, que negócio é esse? Por que eu tô com depressão? Não posso ter depressão. Só que ela foi se acentuando e aí eu não conseguia mais me perceber. E aí realmente eu precisei da ajuda das pessoas ao meu redor. Se existe uma coisa que é muito simples no ser humano, é ele entender que ele precisa de alguém. A primeira coisa que qualquer pessoa que esteja passando por essa angústia, por essa coisa louca aí da depressão, é assim, ó, levantar a mão e falar assim, gente, eu preciso de ajuda. Porque pode ser a esposa, pode ser a irmã, pode ser o pai, pode ser o filho, pode ser o vizinho. Alguém na tua história vai te encontrar e vai dizer, ei, cara, eu posso te ajudar. E essa ajuda, muitas vezes, é ouvir essa pessoa. Eu achava que estava tudo bem, que estava tudo certo, que a minha reação era normal. Aquela coisa assim de estar up e de repente estar lá embaixo, down, né? Houve uma época de muita medicação, até chegar num equilíbrio. Eu passei a dar valor naquilo que eu já não dava mais. Por exemplo, uma boa noite de sono. Então foi a partir desses pequenos recomeços, vamos dizer assim, que eu disse, cara, estou no caminho certo. Um passo de cada vez, um momento de cada vez. Uma noite de sono de cada vez. As pequenas coisas da vida começam a fazer sentido de novo. Deus nunca desperdiça uma dor. Então participar do Propaganda do Bem é compreender que se Deus permitiu que eu passasse por alguma coisa lá atrás, Ele tinha propósito e hoje é ver esse propósito se concretizando. Então colocar a minha angústia, a minha dor, a minha história à disposição de outras pessoas, isso é um presente que Deus me dá. Ele transformou a tristeza em alegria agora. Ele transformou a dor em harmonia, em algo precioso. Jamais subestime a angústia, a dor, aquilo que a pessoa está passando. E esteja sempre do lado, perto. Bom, nós como instituição de saúde, né, a gente, né, tem uma preocupação com o ser humano, né, com o bem-estar do ser humano. E a gente entende que esse assunto, a depressão, né, o suicídio, é algo que é muito comum, né, mas que as pessoas ainda têm preconceito, ainda tem tabus, né, e às vezes, né, não gostam de abordar o assunto. Então a gente entendeu que era uma excelente oportunidade, né, de alcançar as pessoas, né, para sensibilizá-las, né, para um assunto que é tão importante, que vai fazer tanta diferença na vida das pessoas que têm esse problema e que têm essa dificuldade, né, de ser entendida, de ser compreendida, né, como uma doença, como um problema. A doença física, todo mundo está ali junto, todo mundo entende, todo mundo, mas a doença, né, as doenças da mente que as pessoas têm aquele preconceito, aquele problema. Então, assim, eu vejo isso, assim, não só com os meus pacientes, mas assim, com pessoas próximas, né, que passaram pelo problema. A gente acha que não, mas é uma coisa muito comum. Então é muito fácil a gente ter alguém perto da gente, né, na família, um amigo, enfim, que passou pelo problema e que teve essa dificuldade de aceitação, de entendimento. E eu acho que tudo que essas pessoas precisam é serem acolhidas, né, serem amadas. Isso é que vai dar força para elas para passar
né, por esse processo. Ajudar as pessoas, né, independente, né, do tipo de ajuda, independente do nível, né, de ajuda que a gente vai dar, é sempre muito importante para nós, não só como empresa, não só como instituição, mas como seres humanos que somos. Eu tenho certeza que faz toda a diferença, né, a nossa motivação. Por isso que esse projeto, assim, acho que casou tão bem com a nossa missão. Participar do Propaganda do Bem é algo que nos traz muita alegria. É uma campanha que faz parte da nossa missão, né, de cuidar bem das pessoas, cuidar bem fisicamente e cuidar bem das mentes. É isso que nós estamos dispostos a fazer. Então é por isso que para a gente foi um motivo de grande alegria participar. Porque fazer segredo um tema que dói tanto e que traz tanto sofrimento às pessoas. Quando Bia faleceu, pra gente foi uma surpresa muito grande, porque não se falava nisso. Eu acho que em casa a gente nunca falou sobre suicídio, até porque a gente não via nenhuma possibilidade de que acontecesse com a gente. E pra gente era muito difícil a gente identificar Bia como uma pessoa que estivesse passando por uma depressão, porque talvez ela mascarava esse sofrimento, porque na frente da gente ela estava sempre sorrindo e alegre. Foi assim, meu primeiro impacto e maior, assim, que para mim foi avassalador, foi a morte. Não foi a morte por suicídio, a questão de ser por suicídio veio em decorrência do que a gente começou a sentir perante os amigos, perante a sociedade. Como que as pessoas recebiam isso, como que as pessoas queriam que a gente desse uma resposta e como as pessoas estavam julgando a gente e julgando Bia. E essa questão desse julgamento, como as pessoas queriam que a gente silenciasse e que a gente não queria que a morte de Bia fosse segredo, porque não podia uma pessoa que a gente ama tanto deixar em segredo uma coisa que acontece dessa. Em casa a gente começou a falar bastante sobre o que tinha acontecido com a gente, o que tinha acontecido com Bia, como era que ela estava se sentindo. No colégio de Bia não foi comentado nada em sala de aula. A cadeira dela ficou vaga até o fim do ano e ninguém ocupou. Então, assim, foi muito silenciado uma coisa que foi público, foi a morte pública, né? Então, assim, depois que a gente passou por essa fase de luto, de se entender, o que tinha acontecido, aí as pessoas começavam a falar pra gente o que aconteceu comigo, o que aconteceu com o irmão, com o pai, com o parente, com o amigo. A gente, poxa vida, acontece mais do que o que a gente pensa e acontece em quase todas as famílias e ninguém fala sobre isso. Foi que a gente se deparou com essas estatísticas que são bem absurdas, de a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio no mundo, outras 60 pessoas fazem tentativas. E a partir daí a gente começou a pesquisar sobre e saber como a gente podia ressignificar a morte de Bia, como a gente podia ressignificar a nossa dor, como a gente podia dar continuidade à nossa vida, deixando de certa forma Bia presente. Quando a gente idealizou o Instituto, foi exatamente isso. A gente vai trabalhar com o que nos fez doer, mas transformando isso, buscando ajudar outras pessoas. E foi assim que a gente pensou em fazer prevenção do suicídio. E a gente pensou começar como? Com informação. A morte por suicídio, ela está relacionada a algum transtorno mental, algum sofrimento psíquico, mas não é uma coisa tão simples, ela é muito complexa. Então essas pessoas precisam de ajuda. E foi pensando nisso, como ajudar essas pessoas, que a gente procurou trazer para o Instituto ser um local de acolhimento, um local de apoio e até assim de realmente de ajuda para quem está precisando. Agora assim, falar sobre prevenção do suicídio foi um enfrentamento, porque as pessoas não queriam ouvir. Então assim, para a gente chegar ao que a gente faz hoje, o trabalho que a gente faz hoje, não foi muito simples. Foi um trabalho assim que a gente foi se aproximando das pessoas e falando sobre a importância de se falar sobre esse tema, a importância das pessoas ficarem mais atentas aos riscos, aos sinais que as pessoas
dizem, ou falam, ou escrevem, ou narram sobre como é que estão se sentindo. Também essa desconstrução dos mitos com relação à depressão, que a gente vem trabalhando bastante sobre. Eu tinha realmente um preconceito também com o suicídio. Lógico, era um assunto para mim muito distante de mim. Falar sobre o suicídio, Bia, para mim é um desafio muito grande, mas assim, eu sei que eu não podia calar essa história, eu não podia silenciar, principalmente como uma forma de dar um retorno para a sociedade. Eu acho que talvez a morte Bia tenha me tornado até mais solidária com as pessoas, mais humana. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão seria a segunda doença que mais mata no mundo. Ela mata quando ela deixa a pessoa incapaz de realizar suas coisas, quando ela baixa a imunidade, quando ela começa a ter outras doenças, então ela acaba perdendo essa possibilidade mesmo de reagir. Os sintomas da depressão é a irritabilidade, é a alteração nos hábitos, tanto alimentares como de sono, é a pessoa se sentir incapacitada de fazer algo, ela tira totalmente a esperança. Muitas vezes a pessoa que está passando por isso, ela está realmente nesse desespero interno. E por isso que a apatia, como eu vou me mobilizar, como eu vou agir? Nem toda depressão leva ao suicídio, mas algumas situações sim podem levar. Por quê? Porque a pessoa começa a acreditar que a única saída e solução da vida dela é o suicídio. Então, quando a pessoa quer praticar o suicídio, no fundo, o que ela quer não é tirar a sua vida. Ela quer acabar com um problema que está pesando dentro da vida dela e ela não encontra saída. É como se a pessoa estivesse dentro de um escuro e não visse a luz. Ela realmente se sente desamparada, desesperançosa e desesperada. E quando a gente começa a entender um pouco do que é esse processo, então eu vou ter realmente uma desmistificação do que é a depressão. Eu passo a olhar a pessoa como algo que realmente precisa de ajuda, pois a depressão ela é uma doença, tem tratamento, ela precisa ter um acompanhamento, se necessário, psiquiátrico e terapêutico. Como é que eu posso ajudar uma pessoa que está passando por isso? Primeiro, é compreendendo o que a pessoa está sentindo, saber que aquela pessoa ela precisa de amor, precisa de carinho, de proteção, de respeito. Ela precisa de fato ter uma sintonia com alguém para que aquela pessoa possa resgatá-la. Como você olha para ela, a pessoa ela sente como o olhar que você passa para ela, como você realmente vê aquela situação, e isso já é um conforto muito grande no coração da pessoa. Identificar o que é que eu posso fazer por ela, identificar o que eu posso resgatar nela, resgatar momentos agradáveis para que aquela pessoa possa sair daquela situação. É você levar ela a um especialista, incentivar, ligar, estar ali incentivando aquela pessoa a se cuidar. Porque na depressão, uma característica muito forte é a pessoa se desligar de si mesma, ela descuida de si. Nunca diga para essa pessoa que o que ela está passando é frescura, que ela precisa arranjar algo para fazer, uma ocupação, ou que ela precisa ir para a academia, ou que precisa se vestir melhor. Por quê? Porque tudo isso vai surtir com um efeito contrário, a pessoa vai se sentir mais cobrada. Não dizer para ela que tudo que está acontecendo é culpa dela, foi ela que fez com que aquilo chegasse àquele momento, é realmente ter esse cuidado de não, muitas vezes, sobrecarregar uma mente que está passando por esse processo. Elogie quando ela realmente tiver pequenos ganhos, quando ela tiver aparentado ter alguma coisa que ela antes não fazia e ela está fazendo. Vai fazer com que a pessoa sinta que realmente ela está evoluindo. Um acompanhamento, um ombro amigo, um abraço, um olhar singelo, um olhar simples,
de amor, de acolhida, vai fazer muita diferença na vida de uma pessoa. Pois a depressão, ela leva a pessoa a ter toda uma alteração no seu contexto social, pessoal e ambiental. Então é preciso realmente ter esse cuidado com o outro. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. E essa é uma responsabilidade nossa. 11 milhões e meio de pessoas no mundo estão passando pelo processo depressivo. É na nossa responsabilidade diminuir essas estatísticas que a Organização Mundial da Saúde está prevendo para 2050, que metade da população vai estar adoecida emocionalmente. E quando nós temos esse olhar realmente acolhedor, quando a gente começa a perceber as pessoas como elas precisam ser percebidas, a gente vai diminuir muito o risco dessas doenças emocionais. Elas não são visíveis, elas não estão aparentes, mas elas existem. Não se engane, nem sempre a depressão ela vai estar estampada no rosto de alguém. Você pode ver a pessoa sorrindo e ao mesmo tempo quando ela chega em casa, ela está destruída internamente. Então depressão ela não tem rosto, não tem cara, não tem identidade, está dentro da pessoa. Todas as pessoas precisam de um acompanhamento. Essa questão de que terapia e psiquiatria é coisa para pessoas que são loucas, não. São profissionais que cuidam da mente humana. Existe ainda muito tabu em relação a esses profissionais que estão ali disponíveis e preparados para cuidar das pessoas em relação à sua mente. Hoje já quebramos muito desses tabus, mas ainda precisamos muito romper com esse preconceito. A depressão, ela não tem idade, ela pode atingir em todas as fases da vida da pessoa e não tem um só motivo de ser. Ela pode vir de vários fatores. Para que você possa realmente ter uma superação da depressão, precisa ter mudanças de hábitos. A pessoa precisa adquirir novas habilidades para viver, que ela cuide da espiritualidade, cuide do corpo e dos seus pensamentos. Uma das coisas que a gente pode fazer para evitar a depressão é mudança de pensamento. Tudo começa pelos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles geram as nossas emoções. As nossas emoções geram os nossos comportamentos e os nossos comportamentos geram os nossos hábitos e a nossa vida. A propaganda do bem tem um propósito muito claro: propagar aquilo que de verdade vale a pena. Afinal de contas, a gente tem muitos compartilhamentos que acontecem aí no decorrer do dia que não são tão valiosos assim. Nossa proposta é dar esse up na alegria, na diversão, na proposta de restauração que as pessoas podem ter acessando a propaganda de verdade que vale a pena. Para tornar a propaganda do bem acessível a todos, nós criamos um plano de mídia extremamente robusto para disseminar aquilo que de verdade a gente acredita. Vou falar um pouquinho dele agora. Só outdoor são 50 placas reservadas em locais estratégicos após um estudo de fluxo para tornar aquela informação acessível para todas as pessoas que vão passar por aquele lugar. São pessoas reais, com parte do testemunho delas impresso nesse outdoor. Serão 10 backbus e 40 busdoor com uma proposta mais informativa, a fim de tornar as pessoas que ajudam talvez mais apropriadas sobre o tema e sobre tudo que a depressão infelizmente pode acarretar nas pessoas que convivem conosco. Para a Elomídia, nós elencamos 35 monitores com 2.800 inserções por mês. A proposta é simples, é entregar aquilo que de informação está rolando no outdoor de forma animada para as pessoas assistirem à TV. Histórias reais, com pessoas reais, a fim de tornar o assunto cada vez mais apropriado. No online, nós alcançaremos mais de 1 milhão de pessoas através do YouTube, Instagram, portal, Facebook e por aí vai.
Mas o mais interessante é o que a gente vai realizar no Google. Nós vamos aplicar uma técnica de remarketing a fim de que determinadas palavras-chave encaminhem as pessoas para assistir aquilo que de verdade vale a pena. E, infelizmente, muita gente procura sobre como cometer suicídio, sobre depressão, sobre como fazer determinados martírios em si. E a gente espera que assim que as pessoas acessarem esse tipo de conteúdo, a nossa propaganda surge como uma luz no fim do túnel. Nós produzimos um VT todo carinhoso para rodar na televisão, falando para as pessoas da gravidade, da intensidade que a gente precisa dar em escutar as pessoas. Isso vai ser propagado tanto na TV quanto no rádio. Teremos inúmeras inserções também na mídia impressa de um jornal de grande circulação aqui do nosso estado. Essa é a propaganda do bem. Números expressivos para combater números assustadores que infelizmente assolam a nossa humanidade. São mais de 350 milhões de pessoas que sofrem com esse mal chamado depressão. Por isso, propaga o bem. Eu sou o Vladson e foi um prazer gigantesco estar com vocês até aqui.